Pessoal, então seguimos na aula aqui. A gente vai ter que pegar esse conteúdo aqui. Vamos pegar o card inteiro, né? O cardzinho do meio aqui, porque os outros estão com comentário. E a gente vai colocar ele aqui dentro. Mais um. Ok, ele vai ficar com uma indentação meio louca, né? Mas vamos vai tentar ajeitar ele aqui para ficar mais fácil da gente mexer. Aqui, vou dar um espacinho maior aqui. Se eu tivesse vindo aqui e colocasse aí. Agora, se a gente atualizar, ele vai trazer esse conteúdo aqui. Dá uma olhadinha. Olha só, trouxe. Pode ver que ele demora um tempinho, né? Por causa que ele está populando isso daqui. Mas isso aqui, basicamente, nossos 10 elementos. Então, agora a gente vai ter que somente modificar o conteúdo aqui dentro. Agora fica bem simplesinho, né? Então, vamos trazer aqui, porque a gente já tem esses valores aqui dentro. Vamos colocar aqui de novo um log, só que pode ser assim mesmo, o elemento. E a gente vai saber cada um dos vamos ter que trazer no table, senão fica muito louco. Olha só, então a gente tem aqui o elemento corrente, e a gente tem a chave que a gente tem que buscar. Então, basicamente, a gente pode pegar aqui, em vez de elemento, vamos colocar só EL. Então, a gente vai pegar aqui o título e fazer a troca desse conteúdo que está hard-coded, que é inserido diretamente e fixo dentro do código, para algo dinâmico, algo modificável, porque a gente vai usar isso daqui em cada um dos elementos, mas o conteúdo aqui modificável. Então, viemos aqui e a gente vai inserir código HTML dentro dessa string aqui. Então, por isso que a gente utilizou a crase aqui. Se você colocar aspas simples e tentar fazer isso, não vai funcionar. Ele vai ficar, começa a ficar erradinho, mostrando uma coisinha errada. Então, tem que ser a crase. No meu teclado aqui, ele está do lado do sinal do 1. Se você não conseguir esse sinal aqui, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também crase e o sinalzinho. Dá um Ctrl C e copia e cola aqui. Mas isso daqui eu creio que em todos os teclados devem ter. E vai funcionar essencialmente para esse momento aqui que a gente quer inserir esse tipo de coisa. Então a gente vai colocar aqui, ó, o cifrão, sinal de dólar, né? E a gente vai abrir chaves. E aqui dentro a gente está habilitado a colocar o nosso código HTML. Código JavaScript, perdão. Então, a gente tem que buscar, aqui é o título, então a gente tem que pegar o name. Então, o elemento, a gente tem o elemento inteiro aqui, e a gente tem que pegar o ponto name. Como é que a gente pegaria? Ponto name. Vamos tirar isso daqui, vou aumentar por enquanto aqui. Atualiza e olha só, agora eu trouxe só os names. Então, a gente vai pegar isso aqui, colocamos aqui, ó, ponto name, e olha, agora já modificou, eita, o nomezinho. Agora fica bem fácil, né? A gente só vem aqui e vai trocando o que a gente precisa aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, ponto. Vamos tirar para ficar mais fácil aqui, ó. Price. Ok, beleza. Price, ok. O like não é modificável, né? O rate, a gente vai fazer uma funçãozinha para lidar com isso. E o valor também, porque o valor a gente vai ter o valor normal e o valor com promoção, né? Vou colocar aí 10% de promoção ali. Nós temos que trocar aqui a imagem. Então, viemos aqui no SRC. Colocamos nosso elemento normal. Vamos buscar a partir do image. E olha só, agora já começou a ficar bonitinho. Ué, mas ficou com as flechinhas ali. A gente tem as flechinhas aqui no final, né? A gente não quer utilizar flechinha. Vamos na raste solta. Acho que é arrows. Vamos tentar aqui false. Se não arrow. É arrows. Isso aí. Se colocar arrows como false, ele vai ficar sem mostrar flechinha. Uma coisa importante aqui também é você tem todas essas funções que nem o arrows eu lembrava. Você tem lá mais para baixo aqui, ó, settings. E daqui ele vai te mostrando, olha só, arrows. Daí ele te diz, ó, um tipo booleano, então true ou false. O valor default dele é true. Se você não colocar nada aqui, ele vai ter o valor de true, então vai aparecer, né? E tem outras coisas de uma explicaçãozinha. Não consegue ler inglês? Sem problema. Pega isso daqui, joga no Google Tradutor, vai trazer, você vai conseguir entendendo o que tem ali. Então você traduziu e mesmo assim não está entendendo. Pá, cara, tá difícil, não consegui entender isso aqui.
pega esse valor, coloca aqui, testa, vê o tipo dele. Olha o que está dizendo aqui. Ó. Você consegue modificar o HTML, o texto do Previews, do botão Previews. Então, Preview Arrow, passa a chavezinha e coloca aqui o textinho dele, porque isso aqui é uma string, ou um objeto, né? Você consegue passar um node, não um node em si, mas um nó HTML para dentro dele, como se fosse uma div, alguma coisa assim. Tem aqui, ó, Center Mode, booleano também, true ou false, o default dele é false. Teste isso aqui, vai vendo o que melhor se encaixa para o que você quer. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos que modificar primeiro o preço e depois nós temos que fazer aqui ó, um rate, porque o rating está igual para todos, né? Não está muito legal. E outra coisa também que está acontecendo aqui é que a gente tem imagens e esses textos aqui com formatinho um pouquinho maior. Então, algum dos cards estão maiores que os outros e a gente não quer isso, a gente quer todos os cards iguais, né? Então, vamos primeiro modificar isso daqui, vamos vir aqui no Styles, e vamos buscar o texto, é o H4, acho que era, né? Ah, não, o title, aqui. Nesse caso aqui a gente vai utilizar algumas declarações CSS que vão deixar esse texto aqui em 2 linhas somente. Se tiver mais que 2 linhas, igual esse daqui, vai mostrar 3 pontinhos. Então, como é que a gente faz isso? A gente começa com overflow hidden. Logo após, a gente vai colocar um display, WebKit box. Depois, a gente coloca um WebKit line clamp 2. E logo depois, a gente passa um WebKit oriented vertical. O que está acontecendo aqui? Vamos primeiro tirar essas duas e olha só, não vai acontecer nada. Se a gente traz essas duas outras declarações, aí ele vai deixar o nosso texto no máximo de linhas que a gente definir. Pode ver, a gente nem definiu aqui um tamanho de largura para a caixa, mas ele vai fazer com essas declarações aqui ter esse tamanho específico aqui. Ó. Então, tudo que tiver mais de 3 linhas, não mostra, só mostra até 2, já coloca até os 3 pontinhos. Você pode fazer via JavaScript isso daqui, controlando o tamanho do texto, pode, mas é uma mão, né? Não tem porquê. Sendo que com o JavaScript você consegue fazer isso daqui 100%, até porque a gente está trabalhando com card, a gente disse que esse card aqui vai ter no máximo 300 pixels de largura, mas se você estiver trabalhando, vamos dizer, nisso daqui, e a gente tem que imaginar assim, poxa, aqui na tela grande, entre aspas tela grande, né? A gente tem 100 caracteres e ele fica certinho, mas se ele chegar nesse tamanho aqui, como é que eu vou saber qual que é o tamanho do caractere, quantos caracteres precisaria ter para mim fazer essa quebrada? Então, por isso que se você tiver essa disposição do HTML, do CSS para você conseguir completar o objetivo, vai nele, é bem mais fácil do que você estar criando funções à parte. Ok. Agora, a gente tem o conteúdo aqui, mas a gente não sabe o que tem depois, né? Por causa que, se a gente for olhar aqui, o camisetas, ó, a gente vem até base, que tem manga curta. Isso aqui ó, faz uma diferença para a pessoa identificar, não, manga curta. Aqui tudo bem, você consegue ver, mas esse Xbox, se ele fosse maior e não tivesse mostrando 500 GB de SSD, 500 GB de SSD, 500 GB de SSD, ele tivesse depois, faz uma diferença, né? Então a gente pode pegar e utilizar esse name aqui, porque aqui a gente tem o nome completo dentro de uma tagzinha chamada alt title. A gente coloca aqui dentro e olha só, quando eu deixar o meu mouse em cima, ele vai mostrar o conteúdo inteiro. Então isso aqui é algo bem simples, até se o design não colocou isso daqui é uma questão de acessibilidade. Então é sempre bom você utilizar esse tipo de coisa aqui. Assim como nas imagens a gente utilizar a tag alt. Vamos colocar aqui, ó, foto do produto. Daí podemos colocar aqui até o nome do produto, né? Espacinho, pá. Aqui, vamos dizer que, ó, deu um problema na imagem, ele colocou um S maior ali. Olha só, foto do produto, kit. Então, o usuário vai ficar sabendo, ó, tinha que ter alguma coisa aqui, deu problema, mas tudo bem. E se a gente deixa sem o alt, olha o que acontece, não aparece nada, não dá essa explicação, né, para o usuário. Então, aqui nós já estamos bem munidos e trabalhando bem na questão de acessibilidade. Isso daqui é muito importante. Agora vamos trabalhar aqui no preço. A gente está passando o preço normal e o preço teria que ter um preço com desconto. Então vamos criar uma funçãozinha aqui, ó,
function handle discount. Opa, discount. A gente vai passar aqui value e se ele é com discount ou não. A gente não precisa criar duas funções, né? Uma para trabalhar com desconto, outra sem. Então pegamos aqui a função, vamos passar esse valor aqui via parâmetro e o segundo vai ser true, que vai ser com desconto. Inicialmente ele começa com false. Então se a pessoa não passar nada no segundo parâmetro, não é com desconto. E aqui para não ficar tão esquisito, em vez de handle discount, vamos trabalhar com handle price. Beleza, abrimos aqui. E no finalzinho handle price, ok. O que a gente quer aqui? Vamos primeiro fazer o mais simples, identificar se está vindo esses valores aqui. Então, vou pegar esses dois valores, coloca dentro de um console log, ok. Aqui o nosso console log, vamos retirar ele, por enquanto não precisamos mais. Atualizamos, ó, trouxe para todos. Então, primeiro ele traz um valor com desconto, que é o primeiro que está passando, e logo depois o 100, ok. Nesse primeiro momento, o que a gente quer? A gente só quer retornar, dar um return, value mesmo. Em vez de value, vamos trocar por price, fica mais fácil de identificar isso daqui. Isso aqui é algo bem bacana e tem que ser pensado. Deixa o mais simples possível. Você tem que pensar, se você já é claro que uma pessoa mais sênior pode não estar olhando esse tipo de conteúdo, mas quando você estiver lá no sênior, se estiver nessa posição, você tem que olhar para o teu código e pensar, o júnior está conseguindo entender isso aqui? Ele vai bater o olho e vai dizer, não, aqui ó, tem uma função de handle price, lidar com o preço, está passando um outro parâmetro. O que é esse outro parâmetro? É desconto. Então a gente tem que ter essa visão de sempre pensar no outro, porque você está lidando com o seu código, você vai entender. Tá, mas se outro júnior for tentar olhar o seu código e ver aquela função que você conseguiu fazer em 2 linhas, mas poderia ser melhor explicada sendo feita em 10. Aí que é um código bom. Qualquer pessoa entende, qualquer júnior vai bater o olho no teu código e vai dizer, consigo ler inteiro aqui, consigo modificar. Tu não vai ficar preso nesse sistema para sempre. Cria um sistema dificílimo, algo que ninguém consegue ler, ninguém consegue compreender, tu vai ter que passar a vida dando manutenção disso ali, não vai poder repassar tuas tarefas para frente, chamar gente para te ajudar e o principal, ajudar aquele júnior a evoluir na carreira. Então tem que sempre pensar nesse tipo de coisa. Então agora vamos lidar no desconto. Se alguém passou desconto aqui, tem que ser feito alguma coisa. Vamos fazer um if. Então se alguém passou desconto, entra dentro dessa lógica do if aqui dentro. Então a gente vai pegar o preço e vai passar o preço vezes 0,9, que dá 10% de desconto. Vamos dar uma olhadinha aqui. E olha só, agora os dois preços estão diferentes, né? Que a gente está passando aqui, ó. 42, fica difícil de entender até porque tu olhar isso aqui e entender, é 10% mesmo, não sei. Vamos fazer assim, ó. Em vez da gente passar aqui price, vamos passar 100, que daí a gente consegue realmente notar. E aqui vai ser 100 também. Que 10% de 100 é 90. Então, olha só, o preço normal é 100 e 10% 90. Então, a gente consegue compreender que isso daqui está funcionando. Olha só, agora todos os nossos preços estão com 10%. Mas deu algumas loucuras aqui, né? Dá uns float muito louco. Então, a gente tem que entrar numa forma de trazer isso daqui para o usuário, deixar a experiência do usuário melhor, porque não vai querer pagar 800 com 0,91, não é posto de combustível, né? Nessa função aqui a gente consegue compreender o que ela está fazendo. Ela vai lidar com o preço, então com o preço desse elemento aqui, e ela passa 2 parâmetros. O primeiro é o próprio preço e o segundo é se for com desconto ou não. Se ele for com desconto, ele vai entrar dentro da lógica desse if. O que acontece se entrar dentro da lógica desse if? Ele vai pegar o preço vezes 0,9, então significa você pegar o preço e diminuir 10% do valor e inserir dentro dele. Ok, se tiver desconto, entra aqui dentro e depois eu simplesmente retorno o preço. Então eu vou jogar o preço de novo. Se ele for simplesmente retornar o preço, aqui, do jeito que está, ele não está acontecendo nada diferente, porque ele pegou, entrou aqui, não entrou no desconto e retornou o preço. Então ele entrou, voltou para cá, a mesma coisa. Então a gente vai ter que trabalhar agora na questão de valores, mostrar isso aqui um pouquinho melhor para o usuário. Vou tirar esse log até. A gente vai utilizar a função toLocaleString.
e a gente passa alguns parâmetros aqui para ela. Então abrimos o parênteses e primeiro a gente vai passar aonde que a gente está localizado, PTBR, ok. Logo depois os parâmetros que a gente vai querer utilizar nesse preço aqui. O primeiro deles é o style, opa, e a gente vai utilizar aqui currency, de valor monetário, e depois o currency vai ser BRL. E olha o que vai acontecer agora, atualizamos, deu pau. Mas o que está acontecendo aqui é o toLocate string, toLocale na verdade. Eu não vou cortar essa parte do vídeo por causa que é para você ver que erros acontecem mesmo a gente tendo isso daqui já mais mastigado. Normal para você até ver que isso daqui é algo normal que acontece. Ó, aqui está dizendo algo bem comunzão mesmo, não é uma função. A gente está tentando utilizar algo que isso daqui não existe dentro do JavaScript. Então vamos trocar aqui, ó, toLocale. Atualizamos e agora sim o nosso precinho bonitinho. Só que está dando RS, né? Então a gente pode tirar esse primeiro RS que a gente deixou hardcoded ali. Atualizamos por causa que esse RS já vai vir direto do toLocale string. E a gente tem aqui, perfeito, nosso botão maravilhoso. Que frase. Agora vamos lidar aqui dentro do rating. Então o que a gente vai fazer dentro desse rating aqui? Vamos pegar e vamos abrir para trabalhar com o JavaScript aqui dentro. E vamos criar aqui, ó, handle rating. E a gente vai passar aqui, ó, o element.rating, que é da onde esse rating está sendo. Se a gente ver aqui no data, a gente consegue ver que ele tem aqui, ó, rating. Ele vai ter um número aqui que a gente vai utilizar na quantidade de estrelinhas. Então, no rating, ok, a gente vai utilizar essas duas estrelinhas aqui. Isso aqui, por enquanto, a gente vai retirar, né? Ok. E agora já não vai aparecer mais nada. Ele está dando erro por causa que essa função não existe. Então, vamos buscar ela aqui, a function handle rating. Por questão aqui, rating. Por questão de padronização, a gente vai puxar essa função mais para cima. Eu só lidei nela na função de preço primeiro porque ela é um pouquinho mais fácil de compreender. Já a função de rating, deixamos ela em cima porque ela está, logicamente, acima do price. Então, a gente vai ter o rating aqui. O que a gente vai fazer? Vamos primeiro passar aqui, ó, um rating. Para cada um dos elementos, ele está trazendo a quantidade de estrelinhas. Então, a gente já sabe a quantidade de estrelinhas que a gente vai ter que mostrar ali. Agora, o que a gente pode fazer? Pelo mais simples, vamos criar aqui um let HTML to return. Ele vai começar zerado. E a gente vai dar um return nesse HTML to return. Ok. Se a gente vir aqui e colocar essa função aqui, função não, esses valores, olha só o que vai acontecer, ele vai trazer uma estrelinha. Então a gente já sabe, a gente tem que popular esse HTML aqui. Simples. Então a gente tem o rating. Ok. O que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos trazer aqui um for. Nossa senhora. Vamos trocar isso daqui por i. Os index ali, senão fica muito difícil de ver, né? A gente vai ter que buscar a partir do rating. Então, aqui o rating a gente simplesmente popula o HTML. A gente pode trazer esse price aqui fazendo de duas formas. A gente pode... É questão para explicar para vocês, não para fugir da parte da lógica que eu estou ali. Estava pensando nisso de baixo. A gente pode utilizar o price desse formato que a gente tem aqui, ou simplesmente fazendo assim, passando esse valorzinho aqui. Mas isso daqui é o que eu estava falando antes mesmo. A gente pode fazer de duas formas, mas se a pessoa não está tão habituada no JavaScript, ainda mais no início, ela vai bater o olho. Eu não quero mais JavaScript, sai da minha frente. Eu vou estudar Python, que é mais fácil. Então, é mais fácil talvez você pensar em deixar desse formato acima aqui, por causa que é mais visual, é mais fácil de você compreender. E uma declaração que eu tenho também, o JavaScript no início só me fazia chorar. Hoje eu amo ele, mas no começo era complicado. E, cara, bater o olho nisso daqui e olhar esse tipo de função aqui, não dá para querer.
Vamos lá. Então, o rate. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai pegar o HTML, mais, vamos adicionar aqui a nossa funçãozinha de 93. Primeiro vamos fazer isso aqui e depois eu vou passar a explicação. A gente vai pegar aqui de baixo e repetimos. Como eu disse, vamos primeiro fazer só. Aliás, vamos testar isso aqui. Para ver o que vai acontecer. Que bom, começou a dar erro, né? Porque a gente está passando o HTML to return, não HTML. Atualizamos e ele trouxe 5 estrelinhas. Beleza. O que está acontecendo aqui? A gente pegou cada uma dos ratings aqui, foi fazer um for, então nós iniciamos o i em 0, o nosso index do laço de repetição vai iniciar em 0. A gente buscou aqui, ó. Se ele for menor, o i for menor que a quantidade de estrelinhas que a gente tem do rating, eu vou bater de novo aqui no log, vamos botar aqui, ó, log.rating. Então, ele vai pegar um valor aqui, ó, vamos pegar do primeiro elemento, esse daqui. Então, ele vai entrar aqui no laço de repetição, vai iniciar como 0, vai pegar o i é menor que o rating. Cada vez que ele for menor que o i, ele vai incrementar isso daqui, por causa que tem esse valor no final para incrementar. Então, ele faz o laço de repetição uma vez. Beleza, aumentou, foi para 1. O rating ainda é menor, então vamos dizer que ele pegou esse 4 aqui, né? Vou colocar o 4 aqui para você compreender. Vai deixar todos como 4, mas ele vai fazer 4 vezes esse laço de repetição e cada vez que ele passar aqui, ele vai aumentar a quantidade de estrelinhas, vai botar esse conteúdo a mais dentro do HTML to return, para retornar aqui para nós. Mas Cassiano, ainda está meio complicado, eu sei, até para mim explicar está ficando meio complicado. Mas aqui, ó, a gente pegou o próprio HTML que a gente já tinha e inseriu uma estrelinha. Beleza. No próximo laço de repetição, ele pegou esse HTML que a gente já tinha aqui, porque ele não zerou, ele está aqui dentro ainda. Ele tinha uma estrelinha já e a gente incrementou outra estrelinha. E depois no próximo laço, incrementou... Barbaridade, incrementou outra estrelinha. Agora, vamos fazer... deixa eu voltar aqui no rating. Ok? Agora a gente tem que fazer para o resto das estrelinhas. Então a gente vai pegar esse conteúdo aqui, a gente vai fazer assim, ó, 5 menos 1 rating. E agora ele trouxe 5 estrelinhas aqui, por quê? Porque na verdade a gente tem que passar aqui 34, que é a estrelinha vazia. Então agora ele fez a mesma coisa aqui, entretanto a gente pegou a quantidade de estrelinhas menos 5, porque 5 é o máximo de estrelinhas que a gente quer aqui, né? 5 é o topo, vai ter acima disso. E a gente calculou aqui, ó, 5 menos 4 estrelinhas. Vamos pegar esse primeiro aqui. 5 menos 4 é 1. Então, o laço de repetição aqui para não estrelinhas, estrelinhas zeradas, é 1. Então, nesse primeiro elemento aqui, vamos dizer, para ficar bem visual, ele iniciou em 0. Esses is que a gente criou aqui, ele vai ficar somente no escopo desse laço de repetição. Mas para ficar um pouquinho mais simples, vamos botar aqui J, que a gente consegue ter bem o discernimento de cada um. Então, ele iniciou em 0, pegou o J-1, que é 4 estrelas de rating, de classificação que esse produto tem, menos 5, que é o total de estrelas que a gente pode ter, e vai fazer esse laço de repetição aqui, inserindo o valor da estrela sem nada. Então, o que a gente tem que fazer? 5 menos rating. Ele vai pegar de cada um dos elementos e vai inserindo. A gente poderia fazer isso aqui. Opa, antes pode, mas vai ficar meio esquisito, vai ficar estrela antes. Ó. Então por isso que a gente deixou depois. E olha só, 5 estrelinhas. A gente poderia, no futuro aqui, vai ter 7 estrelas, agora vai ter produto. Então só aumentar aqui o valorzinho final. E uma coisa que ajuda muito é a gente transformar isso daqui em constantes. Porque você pode vir daqui 2 semanas e começar a olhar esses 5 e se escabelar, dizer, o que é isso aqui? 5 por quê? Por que não 10? A gente não vai saber. Então, você transforma isso daqui numa constante. Então, vamos criar aqui, ó, uma const, vamos dizer assim, ó, máximo rating star. E vamos passar aqui o valor de 5. Mas, Cassiano, tu vai criar uma variável só para isso? Exatamente. Porque aqui você consegue explicar, ó, máximo rating star. Esse aqui é o máximo de estrelas que a gente pode... Não é start, é start. É o máximo de estrelas que você pode ter no conjunto aqui do produto. A gente atualizar 5.
E se alguém agora vir aqui 2 semanas, é Maximum Rate Star, já faz mais sentido. Quiser botar 15, pode. Ficou maravilhoso. Os designers vão te amar. Agora tá tudo certinho. Basicamente a gente fechou. Pessoal, eu espero que você tenha gostado, você tenha absorvido alguma coisa desse conteúdo. É algo muito simples, muito projetinho de sábado, final de noite, tá fazendo ali, mas que serve para você testar seu conhecimento. Isso daqui é algo que você pode apresentar lá no teu Code Review, lá quando você estiver fazendo uma entrevista, dizer, olha, eu consigo lidar aqui com HTML, com CSS e JavaScript, eu busco informações, eu consigo ler esse código, eu consigo entender o que está fazendo. Pessoal, muito importante. O que você entendeu muito bem, o que você não entendeu, coloca comentário. Não tem problema você abrir esse código aqui numa entrevista de emprego, mas pode ser que a pessoa vai te dizer, tá, mas me dá uma explicada mais ou menos. Se tiver cheio de comentário, imagina que beleza que vai ser para você conseguir entender esse código e descrever ele, porque você agora com o vídeo, beleza, pode estar entendendo. Daqui 2 semanas pode se tornar um pouquinho obscuro. Outra coisa, o código não está 100% perfeito, tem várias formas de fazer. Isso que é maravilha da programação. Você acha que, Cassiano, acho que poderia ter sido feito de outra forma essa parte do rating aqui. Coloca nos comentários, estou aberto para isso. Vamos dar uma ajeitadinha nesse código ainda. Porque olha só, tá cheio de log aqui, né? Vamos tirar esses logs aqui. Beleza? Mas 2 coisas que a gente precisa ajeitar. Uma delas é o preço. Eu notei que a gente deixou o preço completo, onde o usuário vai ver, e o preço com desconto no inativo. Então a gente só vai passar essa funçãozinha aqui de true na segunda chamada dele. E agora sim, o preço completo aqui no inativo e o precinho com desconto no lado direito. Ok. Outra coisa que aconteceu é que, dependendo da resolução, você vai ver que, que o texto ele não vai ficar centralizado no botão. Então isso aqui é bem simples, só a gente vir aqui em Styles e aqui no Abutton mesmo, a gente coloca um Text Align Center e agora ele vai centralizar em qualquer resolução. E aqui a gente tem que tirar essa parte dos cards também. Só excluir ela, deixamos aqui na mesma linha, atualizamos, vamos dar uma olhadinha aqui. No responsivo, baixamos 3, baixamos mais um pouco, vai chegar 2, 1 e aqui vários. 100%. Como eu disse, o código não é 100% perfeito, sempre tem formas de fazer ele diferentemente. De qualquer forma, eu espero que você tenha absorvido alguma coisa, que eu tenha te ajudado com esse código. Estou sempre à disposição, qualquer coisa que você precisar pode me chamar lá no Instagram. E o de sempre, curte o vídeo, segue o canal e me segue lá no Instagram também, @programador.cs.